Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Deus abençoe a sua vida. E Deus deseja abençoar a sua vida cada dia. E eu digo mais, Deus já tem te abençoado, porque Deus tem cercado você de cuidados, porque o amor de Deus, ele excede a qualquer compreensão humana. Ele supera qualquer uma das nossas ações, boas ou ruins. Deus nos ama independente daquilo que nós podemos fazer. Deus nos ama porque Ele é amor. E o amor de Deus se manifesta em nosso favor na entrega que Deus faz por nós. Nós estávamos perdidos, sem esperança de reconciliação com Deus, e Ele enviou Jesus Cristo. Saiba você, a maior e mais importante missão de Cristo, quando ele veio e viveu como homem entre nós e padeceu naquela cruz, foi estabelecer um relacionamento entre o homem e Deus. O centro do propósito de Jesus Cristo é esse: gerar novos filhos de Deus, assim como ele, o primeiro filho de Deus, depois que Jesus ressuscita, ele nos faz filhos de Deus também, através do seu amor e da sua graça. Portanto, o que eu quero te dizer é o seguinte: tudo que Deus tinha que fazer por mim e por você já foi feito. Resta a nós tomar posse daquilo que ele já fez e vivermos o melhor que ele tem para nós. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. Tem sido tão precioso para mim, tem sido tão precioso para nós este encontro diário aqui. E eu falava com o Senhor acerca do que Ele queria que nós ouvíssemos e recebêssemos dele aqui hoje. Qual que era a palavra que Ele tinha para nós. E o Senhor falou comigo acerca das provas que nós vivenciamos da nossa fé. Sim, a nossa fé é provada. E não tem como nós escaparmos dessa verdade, porque Deus prova a nossa fé. Deus não vai lançar sobre nós uma prova diferente daquilo que Ele já nos ensinou, que Ele nos preparou. E mais do que isso, mesmo que em alguns momentos nós não consigamos passar pelas provas de fé que nos são apresentadas, Deus é longânimo, Ele é paciente para conosco e sempre nos dá uma nova oportunidade. Tem uma canção que diz assim, que toda vez que a nossa fé é provada, Deus nos dá a chance de crescer um pouco mais. Ou seja, as provas de fé que nós passamos nos eleva a um novo nível de relacionamento com Deus e de relacionamento com as circunstâncias, de relacionamento com as pessoas ao nosso redor. É isso que serve o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento espiritual. Tudo que você pegar a Bíblia e se você puder espremer a Bíblia para poder sair algo de dentro dela, a palavra que vai sair é relacionamento. A Bíblia é um livro de relacionamentos. Relacionamento de Deus com o homem, relacionamento do homem consigo mesmo, relacionamento do homem com seu semelhante, o relacionamento do homem com todas as coisas que o Senhor criou. A Bíblia nos ensina a nos relacionarmos. Esse é o ponto central da Bíblia. E por isso que eu disse que o propósito de Cristo é estabelecer uma nova relação entre o homem e Deus através do seu sacrifício naquela cruz. O Senhor pagou o preço. E eu quero te convidar a tomar a sua Bíblia aí nas suas mãos e ler comigo lá no livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22, nós temos uma passagem assim tão conhecida, tão forte, em que Deus coloca um grande homem que ele levantou, ele mesmo preparou esse homem para fazer algo tão especial. É a história de Abraão e a história de Isaque, o seu filho. Vamos ler? Gênesis 22, versículo 1.
Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhes respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar onde Deus havia lhe indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos lá e, depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha para o holocausto, colocou sobre Isaque, seu filho, e ele, por sua vez, levava nas mãos fogo e a faca. Assim os dois caminharam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. A história é muito forte, é uma história muito poderosa, onde Deus coloca Abraão à prova para que ele entregue em um altar de holocausto o seu próprio filho. Mas Abraão, ele não pensou 2 vezes. O texto fala que na manhã seguinte, após Deus haver falado com Abraão, ele pegou o seu filho, os seus servos, a lenha, a faca, né? E foi cumprir a missão que Deus havia determinado para ele. Meu Deus, que prova difícil. O seu próprio filho. Mas havia ali no coração de Abraão uma certeza muito grande de quem Deus era. Porque a maneira como Isaque chegou às mãos de Abraão, como seu filho, filho dele e de Sara, sua esposa, foi algo tão poderoso, foi algo tão especial e milagroso, que Abraão não pôde titubear diante daquele pedido que Deus o fez. Abraão sabia que, de alguma forma, ele voltaria com Isaque vivo, porque Deus havia prometido que, através de Abraão e toda a sua descendência, ele iria criar uma grande nação, que os descendentes de Abraão, eles iriam se espalhar por todo o mundo. E isso é muito poderoso quando você percebe que Deus trouxe Isaque através de um milagre, Sara estéril, idosa, Abraão idoso, já com aproximadamente 100 anos, e de repente Sara engravida de Abraão e Isaque vem ao mundo. Como poderia Abraão, neste momento, deixar de se lembrar daquilo que Deus havia feito no início dessa história maravilhosa? Mas, queridos, não duvide, não deve ter sido fácil para Abraão tomar essa decisão. Por isso que eu acredito que ele já foi de imediato tomando a decisão e resolvendo logo essa questão. O texto não fala, mas eu creio que talvez Abraão nem sequer falou com Sara a respeito do que ele iria fazer. Abraão não pensou, Abraão apenas confiou na direção de Deus e cumpriu aquilo que foi proposto. E quando Abraão chega no monte para fazer o sacrifício, já Isaque deitado sobre a lenha, Abraão ergue aquela faca e o anjo de Deus brada: não faça mal ao menino. E quando Abraão olha ao lado, havia ali um cordeiro preso pelo chifre nos arbustos,
e Deus proveu para si o sacrifício. Entenda uma coisa no seu coração. Deus não vai te pedir absolutamente nada do qual Ele já não tenha provido para você. Deus não vai colocar você numa situação e deixar você envergonhado. Deus não iria jamais deixar que Abraão voltasse para casa sem o filho da promessa dele. E isso nos remete, sabe a quê? Ao próprio Jesus Cristo. Porque Deus poupou Abraão de sacrificar o seu filho. Mas Deus não poupou o seu próprio filho, Jesus Cristo, naquela cruz. E isso precisa tocar o nosso coração de uma forma poderosa para que nós venhamos mudar a rota da nossa vida na direção de Deus. Porque Abraão, ele sofreu muito para poder cumprir essa palavra. E Deus proveu ali naquele monte para si mesmo o holocausto. E Abraão voltou. Mas Abraão tinha certeza que Deus, de alguma forma, faria Isaac voltar à vida de novo, caso ele consumasse aquele ato. Mas Deus não contraria a sua própria palavra, os seus princípios, os seus valores. Mas entenda uma coisa, Deus não poupou o seu único filho por amor de nós. Isaac é uma tipologia de Cristo. E Abraão, uma tipologia do próprio Deus, o Pai, que ali já dava para nós uma alegoria do que seria o sacrifício de Cristo em nosso favor. Então, não temas provações. Confie em Deus. Não importa o que você está passando nesse momento. Eu não sei, eu não consigo medir a dor do seu coração. Eu sou muito limitado para isso. Mas Deus conhece a sua aflição, Deus conhece as suas dores, Deus conhece tudo que você está vivendo nessa hora. E eu te digo, assim com toda a convicção do meu coração, Deus não deixará você envergonhado, Deus não te deixará desamparado, você não vai perecer no meio dessa batalha, mas o Senhor proverá sobre a sua vida o livramento. Deus tem provisão para a sua vida. Deus tem saúde para derramar sobre a sua vida. Deus tem reconciliação para a sua família. Deus tem salvação para a sua vida. Deus tem perdão para os seus pecados. As dispensas eternas jamais estarão vazias, mas, muito pelo contrário, estão cheias e as suas portas estão abertas, disponíveis para nós. Eu sei que talvez você está vivendo uma provação que você nunca imaginava passar por ela. Mas eu te digo, confie em Deus, entregue o seu coração, peça ao Senhor que pacifique o seu coração nesta hora, nesse dia, para que você possa ouvir a voz de Deus e se lembrar daquilo que Deus já fez na sua vida. O que sustentou Abraão neste momento foi a certeza daquilo que Deus já havia feito, mas, sobretudo, aquilo que Deus havia falado. Deus disse a Abraão: eu vou te dar um filho, mas eu vou te dar também uma nação. Os seus descendentes formarão uma nação. Quando Abraão pesou aquilo que Deus pedia naquele momento e tudo que Deus havia falado, Abraão conhecia o caráter imutável de Deus e ele não pensou duas vezes. Na manhã seguinte, ele já partiu rumo ao cumprimento daquela tarefa. E Deus honrou a fé daquele homem, assim como Deus vai honrar a sua fé e vai prover sobre o seu problema, sobre a sua dor, porque a prova da nossa fé nos faz crescer, nos torna mais espirituais, nos torna mais compassíveis, amáveis e cria em nós estrutura para um crescimento em todas as áreas da nossa vida. E foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. Depois desse momento, Abraão se tornou ali amigo de Deus. A palavra diz que Abraão era amigo de Deus. Depois desse momento, Abraão estava mais do que provado diante de tudo aquilo, porque para que houvesse uma nação forte surgindo daquele homem,
Aquela nação precisava de um testemunho de fé, como o testemunho de fé do pai Abraão. E assim Deus também está fazendo na sua vida, através do seu testemunho de fé, através da sua confiança em Deus. E o seu testemunho vai transformar a vida de muitas pessoas ao seu redor. Deus vai honrar a sua fé. Você não será envergonhado diante das suas batalhas, diante dos seus adversários, diante dos seus inimigos. Mas sim, Deus tem para você a vitória para a glória dele mesmo. Então, meu querido e minha querida, receba no seu coração essa palavra, seja encorajado. Pai querido, eu peço ao Senhor nessa hora, visita cada vida, cada coração que está, ó Deus, recebendo esta palavra e esta oração. Cada um daqueles que estão vivenciando provações na sua fé. Sustenta, Pai. Traz à memória de cada um deles agora aquilo que o Senhor já falou, aquilo que o Senhor já prometeu na tua palavra. Traz no coração e na memória de cada um agora todos os feitos do Senhor. A tua palavra diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Pai querido, essa é a hora que nós pedimos que o Senhor se levante em favor daqueles que recebem esta palavra, esta oração. E em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor não os deixe envergonhados diante dessas provações, mas sim que o Senhor venha abençoar e gerar em cada um aqui um grande, poderoso, abençoado testemunho de vida, de milagres e de intimidade com o Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue guardando a sua vida e nós seguimos aqui nossa proposta, orando a palavra, porque dela provém todas as promessas de Deus para a nossa vida.